Sabe quando você faz uma coisa depois que faz, você se arrepende na mesma hora? Minha mãe deve estar olhando assim, eu pensei que esse menino ia se criar. Chama a vinheta! Fala galera, como é bom estar com vocês mais uma vez. Fala galera, como é bom, mais uma vez, toda sexta-feira aqui estamos juntos, eu e você e eu, aqui no YouTube, aqui no Instagram. Então desde já eu te convido a se inscrever no nosso canal. Eu tô louco? Eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Se inscreva no nosso canal, tá bom? Então esse é o convite que eu faço pra você. E sem perder tempo, bora pro vídeo! A gente falou na semana passada sobre se jogar videogame era pecado. A gente falou em outros momentos se beber bebida se beber bebida alcoólica é pecado. A gente foi falando em outras coisas relacionadas ao pecado, mas a gente ainda não falou sobre o que é pecado. E eu acho interessante falar para você, de fato, qual é o posicionamento que a gente precisa mostrar sobre o pecado. Então, hoje a gente vai falar sobre o que é o pecado. Então, eu quero dizer para você neste momento que a gente precisa ter sempre esta consciência do que é de fato pecado. Porque se a gente ficar simplesmente olhando para uma coisa e dizendo essa coisa é pecado, portanto eu não faço, essa outra coisa é pecado, portanto eu não vou fazer, ou esse lugar vai me levar ao pecado, então eu não vou. Mas muitas vezes a gente precisa ter a consciência do que é pecado, o que é o pecado em si. Então eu quero perguntar para você, o que é que você acha que é pecado? Então, para mim, o pecado é uma coisa que os homens criaram para prender o ser humano, porque o ser humano nasceu para ser livre, então ele tem que ser livre. Então essa história de pecado é só para a pessoa ficar com aquela noia na cabeça e ser controlado pelos outros. Bom, o pecado pra mim é o pecado e então acho que essa conversa que a gente tá tendo aqui pra mim já é pecado. Pra mim o pecado é você passar por esse vídeo e não deixar o seu like. Deixa o seu like aí, por favor. Então, a expressão pecado vem do latim peccato, e que quer dizer errar o alvo. Ou seja, para nós, a compreensão é entender que eu estou buscando algo, mas eu encontro outro. Ou seja, eu erro o alvo, eu foco numa coisa, mas acabo encontrando outra. Isso, na verdade, é o significado da palavra pecado. Mas vamos ouvir também o que é que o Catecismo da Igreja Católica fala. Também vamos trazer um pouquinho da Sagrada Escritura, tá bom? Então, o Catecismo da Igreja Católica traz uma leitura um pouquinho extensa, mas a gente vai ler. Número 1849, tome nota aí. O pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. Fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. Foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrários à lei eterna. O pecado é ofensa a Deus. Pequei contra ti somente. Pratiquei o que é mal aos teus olhos. Salmo 51. O pecado ergue-se contra o amor de Deus por nós e desvia dele os nossos corações. Como o primeiro pecado é uma desobediência, uma revolta contra Deus, por vontade de tornar-se como deuses, conhecendo e determinando o bem e o mal. O pecado é, portanto, o amor de si mesmo até o desprezo de Deus. Por essa exaltação orgulhosa de si, o pecado é diametralmente contrário à obediência de Jesus, que realiza a salvação. E aí a gente pega a carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 26, que diz assim: Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O que furtava, não mais furte,
mas trabalhe com as próprias mãos, realizando o que é bom, para que tenha o que partilhar com o que tiver necessidade. Não saia dos lábios nenhuma palavra inconveniente, mas, na hora oportuna, a que for boa para a edificação, que comunique graça aos que a ouvirem. Então, seguinte, é importante que a gente entenda que o pecado é um mal a nós mesmos, e também um mal aos outros, e também um mal cometido contra Deus. Então, olhando para o pecado, nós precisamos desejar não pecar e lutar para não pecar. Por quê? Porque quanto mais eu peco, mais eu me afasto de Deus. Quanto mais eu me vicio no pecado, e a palavra é essa mesmo, porque o pecado nos vicia no pecado. Quanto mais a gente comete determinados pecados, mais a gente pode ficar ali com aquilo entranhado, de certa forma. A gente pode ficar viciado em determinados pecados. E é muito importante que a gente olhe para dentro de nós e veja que nós não nascemos para o pecado, nós não nascemos para a morte. Afinal, nós estamos no tempo pascal, e nesse tempo pascal é importante a gente sempre lembrar que Cristo desceu à mansão dos mortos para tirar todo aquele que ainda lembrava de Deus, mesmo tendo seus pecados. O pecado causa em nós um profundo mal, e somente voltando para Deus nós podemos ser melhores. Então fica a dica, o pecado não é uma coisinha inocente. Por exemplo, às vezes eu vejo as pessoas falando como se fosse tudo ok. Eu sou preguiçoso, mas tudo bem. Ei, preguiça é um pecado capital. Hoje tu está cometendo preguiça, amanhã tu está cometendo coisas muito mais graves. Entende? Porque nós precisamos sempre olhar para dentro de nós e ver aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser melhorado. Na caminhada com Deus é importante a gente sempre ter em mente que eu não preciso ser melhor do que os outros, eu só preciso ser melhor do que eu mesmo ontem. Cada novo dia, um novo progresso. Lutar. Caiu, levanta, porque a nossa natureza decaída, ou seja, nós pecamos, então nós temos essa inclinação para o pecado. Mas nós não nascemos para o pecado. Você não nasceu para o pecado. Você nasceu para ser santo. E essa luta de cada dia, Deus abençoa. Então, caiu, levanta, vai para o padre, se confessa e aí você volta. Eu não gosto de me confessar com um homem. Tá um cardzinho aqui em cima falando sobre confissão. Porque pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Então, lute, se esforce, não paralise, porque o pecado vai nos tirar de Deus. Mas, quanto mais a gente lutar e vencer o pecado pela oração, mais nós estaremos nos unindo a Deus. E Deus vai sempre se alegrar, porque Ele nos criou para isso. Às vezes, como diz no Canto das Iras, vou deixar aqui na descrição um link, Deus às vezes nos arrasta com pecado e tudo, certo? E é muito importante a gente sempre lembrar dessa certeza. Deus nos criou para o céu. Deus te criou para o céu. E o pecado pode ser aquilo que vai melar o negócio. Por isso nós precisamos sempre estar muito atentos às nossas atitudes. E não ter medo de lutar, não ter medo de mudar. Fica a dica! Esse é o meu recado. Se você gostou, dá um joinha especial. Comente, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Faça esse vídeo rodar cada vez mais. Dê aquele like especial, dê aquela curtida, tá bom? Sempre sexta-feira, meio-dia, um vídeo novo aqui no YouTube, aqui no Instagram. Um grande abraço, Deus te abençoe e shalom.